Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Mais uma vez, quero reafirmar aos amados que a maravilhosa paz de Cristo, essa paz que ela é operante, ela é transformadora, ela é revigorante, ela esteja sobre a vida de cada um de vocês, sobre a minha vida também, sobre todos que estão ouvindo, né, este momento, este culto, que esta paz gloriosa venha revigorar, transformar, moldar e de fato fazer-nos de nós filhos desse Deus Altíssimo, cheios dessa paz que excede todo o entendimento. Amém? Eu quero convidar os amados a abrir vossas Bíblias no texto de Tiago, capítulo 1. Ainda estamos no capítulo 1, né? Eu quero ler juntamente com os amados o versículo de número 22 para orarmos ao Senhor, orarmos a esse Deus maravilhoso, rogando que Ele esteja a nos orientar segundo a ação gloriosa do Espírito Santo. Amém? Todos já encontraram? Tiago, capítulo 1, verso 22, versículo de número 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Soberano Deus, poderoso Pai, grandioso Senhor dos céus e da terra, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão misericordioso, tão compassivo para conosco. E eu sei, meu Deus, eu sei que por causa da sua graça é que nós não somos consumidos, que é por causa da sua misericórdia que nós ainda estamos de pé, que é por causa do seu cuidado, do seu amor, que ainda nós conseguimos, meu Deus, estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o seu nome, não apenas com os nossos lábios, mas com a nossa vida, Senhor. Só o Senhor tem o poder, meu Deus, para fazer, Senhor, esta obra tão grandiosa, tão perfeita, tão importante sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a sua igreja, sobre os seus servos. Deus amado e glorioso, olhe, Senhor, para os nossos corações agora, Senhor. Olhe, meu Deus, para nossas mentes. Olhe, Senhor, para aquilo que somos e professamos ser e desejamos ser. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos aquilo que o Senhor predeterminou na sua palavra, pela sua ação gloriosa, pelo sacrifício de Cristo, pelo resgate vicário do Senhor para conosco. Fazei-nos, ó Deus, como o apóstolo Paulo diz, nova criação, meu Pai, para a sua glória e para o seu louvor. É necessário a prática, é necessário a vivência, é necessário a entrega verdadeira. Falei, ó Deus, ao nosso coração e desperta-nos, ó Deus, para que possamos não apenas saber, mas viver pela força e graça do Teu Santo Espírito. Aleluia, Tu és maravilhoso. Glória a Ti, ó Pai querido. Aleluia, bendito és o Senhor. Aleluia. Os amados podem tomar vossos assentos. Esse Deus é glorioso, esse Deus é perfeito. E Ele tem nos dado a oportunidade de estarmos expondo a carta de Tiago à igreja. E na medida que vamos passando os dias, que vamos passando os versículos, nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Nós vamos sendo confrontados pela verdade do Senhor e moldados pela mão graciosa desse Deus maravilhoso. Porque esta palavra é uma palavra digna de toda aceitação. A palavra de Deus. Amém, meus amados? Hoje a gente estabeleceu uma temática: não adianta saber se não viver. Não adianta saber se não viver. Ela é autoexplicativa, né? Um tema desse, ele meio que auto se explica. Porque nós conhecemos e sabemos de muitas coisas. Mas existe uma distância, um abismo muito, muito grande entre o conhecer, entre o saber e o praticar e o viver. Um abismo gigantesco na vida dos cristãos dos nossos dias. Isso não é mérito. Talvez você olhe para si e fale, de vez em quando isso acontece com a minha vida. Isso não é mérito só seu, ou só meu, ou desta igreja. Isso não é mérito apenas da igreja brasileira. Isto é uma realidade, uma constatação que Tiago já havia feito na sua época, quando ele escreve. Portanto, Tiago ele nos chama para a obrigatoriedade
de fazer mais do que apenas conhecer. Tiago escreve para uma igreja que já tinha conhecimento. Tiago escreve para uma igreja que era judaica cristã, então já tinha conhecimento das leis do Senhor, já tinha conhecimento das profecias e já tinha conhecimento do cumprimento dessas profecias, porque já haviam crido no Senhor, haviam crido em Cristo, já haviam sido resgatados pela graça desse Senhor maravilhoso, haviam sido perdoados através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, haviam recebido a confirmação de vida eterna pela ressurreição desse mesmo Cristo ao terceiro dia, haviam presenciado, alguns deles, a ascensão desse Deus maravilhoso. Então, havia apenas uma coisa que eles precisavam: começar a viver essa graça maravilhosa do Senhor. E é por causa disso que nós já temos caminhado um pouquinho e falamos aí de muitas questões, para que possamos fazer um link aqui e não desligar da sequência do último tema. Eu quero pedir para você voltar no verso 21. Nós já falamos do verso 21, mas não falamos de todo ele, né? Nós vamos pegar um detalhe ali para darmos continuidade, porque está dentro de um contexto, como nós falamos ali no verso 19, verso 20, verso 21. Nós vamos expor algumas verdades acerca de como viver essa graça, como viver segundo a palavra do Senhor, mas existem outras ainda que virão ainda no capítulo 1, né? E hoje nós vamos caminhar um pouco mais. No verso 21, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Falamos da questão da salvação, falamos da implantação da palavra, falamos um pouquinho dessa questão aí de receber com humildade a palavra do Senhor e não tentar moldá-la. Falamos também acerca de ficar livre destas questões de impureza moral. E é aqui que eu quero me deter um pouquinho, porque quando a gente fala de impureza moral, a nossa mente, ela tende a ilhar o conceito em apenas questões relacionadas à sexualidade. A nossa mente, ela tende a fazer isso, mas eu quero apenas pegar esse gancho aqui para afirmar e reafirmar que Tiago não está falando só disso. Tiago está falando que nós devemos ficar livres de toda impureza, sim, moral. Mas quando nós pegamos a palavra moral e vamos dar uma olhadinha sobre o seu contexto, ela vai ser amplamente aplicada. Ela pode ser aplicada sobre questões de honestidade, questões de respeito, questão de bondade. Só para dar aqui uma ênfase importante a respeito da moral. Sabendo que moral também, num dicionário popular, se você for olhar no dicionário, ela pode ser gerada. Aquilo que pode ser moral para uma sociedade pode ser imoral para outra sociedade, ok? Isso é verídico, isso é real. Por exemplo, tem algumas tribos indígenas, de origem indígena, que se a criança nasce defeituosa, para eles, é para enterrar, porque, né, não tem ali a graça de seus deuses. Para nós isso é totalmente antiético e antimoral, mas para eles é moral. Então é para a gente só dar uma entendida de que esse conceito sobre moral, no sentido amplo, ele pode ser mutável. Só que tem uma questão muito importante. Nós não estamos falando de uma questão de uma sociedade regida pela moral do mundo, pela moral das tribos, pela moral dos povos, pela moral desta ou daquela linguística, ou daquela outra região. Nós estamos falando da moral bíblica. Aí a coisa fica maravilhosa, porque a moral bíblica, de uma maneira que possamos aplicar de modo não tão extensivo, que o nosso objetivo é ser um pouco mais rápido sobre essa questão, porque é apenas uma ligação, um link, né? Perceba que o crente tem algumas coisas, eu vou falar algumas coisas que o crente que está na moral bíblica, que está com a palavra de Deus ligada ao seu coração, ele não vai fazer, ou ele vai fazer, né? Por exemplo, o cristão, ele não pode, vamos dizer assim, praticar a pirataria, um exemplo. Aí quando você pega só a palavra pirataria, a gente poderia ficar o resto da noite falando pirataria aqui, né? Tem tanto tipo diferente, de tantas formas diferentes de se piratear coisas, porque o piratear
palavra sobre falsificar. E olha só que questão interessante que nos bate de frente. Quantas igrejas nós, no sentido geral, de pregadores, igrejas maravilhosas, mas às vezes um determinado pregador ali, ele meio que pirateia o evangelho. Mas o crente não pode piratear. É um exemplo que podemos dar. Ele pirateia a verdade do evangelho, amoldando, que é o que nós falamos anteriormente, dentro do verso 21, ao seu bel prazer. O crente, ele não pode. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, ele não faz isso. Mas não é só isso que ele não faz. Ele também não vai ficar falsificando determinadas questões gerais. Então, não só com respeito à palavra, vestes, se fosse até um tempo atrás, a gente podia falar de CD, DVD. Hoje em dia, se achar esse negócio é relíquia, né? Achar um CDzinho, quase ninguém usa, né? Como meu carro antigo, ainda tenho de CDzinho para colocar lá. Mas eu tenho certeza que a grande maioria já é com pendrive, e mais para frente nem pendrive não vai vir mais, que vai ser só com Bluetooth, né? Você já liga ali, já entra direto. A tecnologia só está que aumenta. Mas aí mesmo as pessoas não conseguem piratear e inventar moda, coisas, né? Conseguem, né? Sinal de TV, um exemplo, e tantas outras situações que podem haver essa questão. O cristão, ele tem que evitar essas coisas, ele não pode se compactuar com a falsidade de cunho geral. Mas aí nós voltamos e falamos, o cristão também não aceita suborno. Tem a ver com a moral, a impureza moral. Mas eu estou ali num determinado cargo, função, e então eu vou, não, mas aqui uma gorjetinha e tal para mim, né? Não. Mas aquilo também não. Não aceita suborno. O cristão também não usa de engano para obter lucro. É uma questão muito interessante essa aqui. Usar do engano para obter lucro. Mas eu sei que custa 10, mas a pessoa está desinformada, ela chega e pergunta, quanto que vale? 50? Não, é 50, mas eu vendo por 45. Né? Só 35 a mais. Só 300 e poucos % a mais. Então você perceba que o cristão não pode se enveredar por esse caminho, porque se fizer isso está amando o mundo, como João diz, não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então algumas questões interessantes que a gente está pegando aqui um gancho, né, para darmos um pontapé inicial nessa bola e corremos atrás dela, ok? Então, se não pode aceitar suborno, não pode usar de engano para obter lucro, também ele tem algo que ele faz. Não só que não faz. O que ele faz? Ele paga suas dívidas. O cristão, ele tem um compromisso, então ele vai lutar por honrar suas dívidas. Mas é só isso? Não, ele também cumpre seus compromissos. Aí não é só questão financeira. Não é só questão financeira. A não ser, por exemplo, eu vou lá na casa do diácono amanhã a tal hora, o pneu furou, deu uma coisa terrível, não deu. Mas o que o cristão faz? Ele manda um recado, ele avisa, olha, eu não posso por causa disso, aconteceu um fato, fiquei doente, minha avó morreu, alguma coisa tem que ter acontecido. Se não aconteceu nada, eu vou ficar bem devagar, não, outra hora eu vou lá. Peraí, que crente é esse que não honra nem a palavra que dá? Você vê que é interessante? Isso é importante, porque quando a gente fala disso, apesar de eu ser jovem, né, com aparência de velho, mas eu ser jovem, eu fui criado naquele sistema de papai, e pai era aquela questão do fio do bigode, irmãos. Ele deu a palavra, já era. Não, eu faço isso, vai fazer. E você não podia descansar, porque era cumprido com honra. Assim era. Isso, e nos dias de hoje, é uma questão tão complexa, porque o mundo já não está nem aí com isso mais. Aí já entrou dentro da igreja, o cristão faz o compromisso, não honra, não cumpre, não está nem aí, nem dá satisfação, e depois passa pelo outro e fala, então, sabe o que é? Que desculpa que eu vou inventar, hein? Que eu vou arrumar? É desse jeito. É desse jeito, irmãos. Não pode acontecer. Peraí, nós somos crentes ou não somos? Somos servos de Deus ou não somos? Somos imitadores de Cristo ou não somos? Jesus, ele fez um compromisso e falou, olha, eu vou lá. E depois não apareceu. Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele fala que vai e não vai. É assim que funciona com Jesus? É assim, queridos? Não é. Então o cristão na vivência prática tem que imitar o Senhor. E tem uma outra questão aqui também que é bastante interessante. O cristão também não usa o corpo de modo lascivo para ter fama e dinheiro. Não usa.
o seu próprio corpo para ter fama e dinheiro de modo lascivo. Já está falando que tem um negócio meio errado no meio do caminho, ok? Estou falando daquele camarada que usa o corpo para o trabalho árduo ou para outras situações. Não, estou falando de outras aplicações que tem a ver com a moral lá, que vai quebrar a moral. E dentro dessas situações, tem coisas que é bonitinho para todo mundo, e louvo ao Senhor que Deus tem abençoado muito o seu povo. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta, fazer um workshop, né? O que vocês acham? Olha, preste bem atenção na pergunta. Crente, seja homem ou mulher, pode ser modelo secular? Vocês entenderam? Modelo secular? O crente, seja ele homem ou mulher, ele pode ser modelo secular? O que vocês acham dessa questão? Eu sei que vocês estão esperando a minha resposta, mas eu quero a de vocês, né? Quem pode dar uma opinião, sim ou não? Só isso. O que vocês acham? Tem alguém que acha que sim, acha que não? O motivo que é uma curiosidade é para perguntar, mas por que não, né? Mas tem uns rapazes que são lindos, né? Não é verdade? Isso. Sim. Sim. Chamando atenção para algo específico, né? Ou seja, provoca uma certa sensualidade. Exato. Veja bem, o modelo secular não é um modelo cristão. Existem lojas de crente, roupa para crente, modelismo para crente, de tudo quanto é jeito. E vai ser uma bênção, se você ser homem ou mulher, ser modelo desse estilo. Agora, o modelo secular, vocês se lembram, teve até uma novela da Globo, que eu não lembro o nome, mas a novela da Globo mostrou, diz que, né, que era uma denúncia que acontecia no Brasil e no mundo. O tal do, eu não sei se é passe ver, não sei. Eu sei que as jovens lá, elas tinham que dormir com os grandes empresários. Vocês estão entendendo? A prostituição das modelos, né? Inclusive naquela novela que eu não lembro o nome, a jovem, ela era de maior, mas ela representava alguém de 16 anos, se não me engano, por aí. Foi um escândalo, vamos dizer assim, né? Mas aí quando foram pesquisar, aí houve um despertamento para o jornalismo e foram pesquisar se existia mesmo aquele negócio lá. Acho que é Book Rosa. Ficha Rosa. Esse negócio aí, né? Meu irmão tá por dentro, hein? É isso aí. Aí, gostou. Então, essa situação, foram pesquisar e é verdade. Aí, já estão vendo. Mas por que nasceu interesse? Detalhe, menor de 18 anos já é outro tipo de criminalidade, para piorar a situação ainda, né? Mas era meio que forçada a circunstância. Por que tudo isso? Por causa daquilo que o nosso querido diácono disse. Porque a modelo secular, ela não vai apenas se vestir para mostrar a roupa. O modelo secular, ela vai mostrar o corpo. Obrigatoriamente tem que ter um chamariz de sensualidade que vai gerar toda sorte de pecado lascivo, prostituições e adultérios que iniciam na mente, mas que é possível passar para a prática com toda certeza, e nós somos provas vivas disso. Não é verdade? Então, por que eu estou comentando isso aqui, irmãos? Eu vou abrir o jogo para vocês. O danado da internet hoje em dia não esconde nada para ninguém, né? E o pessoal só fica publicando por aí. Eu já tenho visto, isso é uma opinião minha, pastora Jadil, né? O pessoal vai assistir na internet depois, talvez até alguns membros da nossa igreja vai ver depois. Fala, não concordo com você, pastor. Problema teu. Eu tenho, né, a minha visão acerca disso, que crente não pode ser modelo secular. Nós temos em Mato Grosso do Sul mais de uma pessoa que é da igreja, inclusive mulher, que está, vamos dizer assim, nesse tipo de concurso. Aí você vai lá no Facebook, né? No Facebook tá, vamos dizer assim, demasiadamente a situação, entendeu? Aí se lá tá demais, imagina as outras situações pormenores. E o engraçado é que tem um monte de outro crente que tá curtindo embaixo. Legal, você é linda mesmo, vai lá, ganha. Peraí, cara, tenha dó. O Senhor te fez lindo e linda para a glória dele. Para o marido, para a esposa, no recanto do seu quarto, não foi para ficar revelando para ninguém, não. Tu és uma pedra preciosíssima de Deus para o seu esposo e para a sua esposa. Contrário disso, vigiemos, amados, vigiemos, porque a coisa pode ficar muito feia. Não é verdade? Nesse mundão de meu Deus aí, a coisa complica.
Não é verdade? Então a gente deve tomar um certo cuidado com isso. Tudo isso aqui que a gente citou tem a ver com o verso ali de livrando-vos de toda essa impureza moral. Tem outras coisas para que a palavra de Deus implantada em nós possa gerar, germinar, transformar totalmente a minha vida. E nessa transformação, nós entramos lá no verso de número 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Infelizmente, em resumo, a gente ouve muito, a gente lê bastante, a gente estuda muita coisa, mas às vezes não coloca quase nada em prática. É uma curiosidade interessante dos cristãos que nós temos nos dias de hoje. É uma curiosidade muito importante porque eu até inventei uma palavra aqui, os que ficam teologizando tudo. Do que adianta pegarmos um texto, chamarmos um grupo e ficarmos ali discutindo um determinado texto, um determinado conceito, é um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, planejando como colocar aquilo em prática e fazer a igreja entender, ou fazer o outro grupo entender, e passa-se o ano todo e nada foi vivenciado. Ficou o ano inteiro teologizando tudo. Ficou ali pesquisando e tal, mas viver que é bom, nada. Eu gostei muito de uma questão que foi colocada, de um pregador falando sobre essa questão entre vivência e prática. Ele disse o seguinte: olha, teve um pai que escreveu um bilhetinho e deixou na geladeira. Ele tinha 2 filhos. Olha, vocês vão fazer esta e aquela tarefa. Era para limpar a casa, né, e limpar o fogão. Era para fazer isso, ó, ou seja, a cozinha e a casa. E aí o pai saiu. Os meninos acordaram pela manhã, foram lá, viram o bilhete. Aí cataram, né? Chamou o outro irmão e ficaram. Olha só, como é que ele coloca? Olha, limpar. Esse termo significa aquilo. E aquilo significa aquilo outro. E tal. E ó, limpar o fogão. O que é fogão? Fogão é isso. E foram e tal. Aí chamaram os coleguinhos vizinhos. E ficaram o dia inteiro daquele jeito. Aí quando o pai chegou, a casa estava suja, o fogão estava sujo. E os meninos estavam lá. Cansados ainda, por sinal. Ué, mas vocês não fizeram? Então, pai, sabe? Nós ficamos o dia todo aqui, nós estudamos palavra por palavra, termo por termo, passou o dia todinho, a gente aprendeu tudo, até sobre reciclagem do lixo, porque fazer limpeza, você tira o lixo daqui, você tira dali, a separação do lixo e tudo mais. Nós aprendemos um monte de coisa e até sobre a importância. Aí o pai olhou e falou assim: mas as sacolas de lixo estão tudo aqui dentro? Sim, pai, é que esses aí são reaproveitáveis. Ou seja, aquela coisa toda, né? Ele falou: meus filhos, a única coisa que eu vos pedi é limpe e tire o lixo para fora, só isso. Não adianta, o que adianta vocês ficarem se preocupando com tanta coisa, com tanto detalhe, mas fazer que é bom, não fizeram nada. Tá sujo, o lixo tá aqui dentro, o fogão tá sujo, sua mãe vai chegar e a coisa vai ficar feia. Aí nós aplicamos na vida do cristão. Fica teologizando a vida inteira e não faz nada. Não faz nada, não vive nada. Tiago, ele dá um contrapé nessa situação. Não adianta planejar, não adianta fazer um monte de situações, se não for para viver, se não for para ter experiência. Nada fazemos efetivamente quando estamos perdendo tempo com conversas vazias. Vazia no sentido de que não vai para a prática. Ah, como evangelizar Taquarussu? Vamos ficar uma semana aqui fazendo conferência. Aí no final daquela uma semana, ficamos 1 ano tentando colocar em prática, não conseguimos. Aí a gente marca outra conferência para ver o que deu errado. Vocês estão entendendo? Não vai para frente desse jeito. Irmão, a obra é fazendo que a coisa funciona. Portanto, quando ele afirma ser de praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, nós ouvimos, estudamos, aprendemos, enchemos a nossa cachola, mas pôr a mão na massa muitas vezes não fazemos. Tiago chama para colocar a mão na massa mesmo. Tiago diz que quando esse fica apenas refletindo e não fazendo, está enganando a si mesmo. Não está enganando o outro, está enganando a si mesmo. É um auto-engano. É uma situação tenebrosa e difícil e que nós devemos evitar. E nós devemos vencer essa barreira que nós mesmos erigirmos de ficarmos refletindo muito e fazendo nada. Precisamos fazer alguma coisa.
Precisamos fazer com que a palavra de Deus se torne efetiva, porque existe uma distância sobre teoria e prática, e experiência também, porque a experiência tem a ver com prática. Tem a ver com prática. Como nós já dissemos outrora, às vezes nós queremos ver o milagre acontecer. Queremos ver aleijado se levantando, mas não vai lá na casa do aleijado, mas não vai lá na casa do enfermo, mas não vai. Vocês estão entendendo? É necessário fazer. Orar pelas pessoas, colocar na mão de Deus, permitir que Deus opere o seu grande sinal, a sua grande obra, mas para isso nós precisamos caminhar. E esse verso 22 está ligado com os demais, que diz o seguinte, está acompanhando aí na sua Bíblia? Versículo 23 seguir. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai logo, se esquece da sua aparência. Muito bem, esses dois versos aqui, que ele vai fazer o contraponto com o 25. Então 23 e 24 está confirmando a ideia daquele que apenas fica ali pensando, refletindo, mas acaba não praticando. A imagem do espelho, ela nos dá algumas ideias. A primeira delas é que quando você vai ao espelho, você vai para se ver, não é? Você quer ver a sua imagem, não é verdade? As mulheres que o digam, né? As mulheres que o digam. As mulheres gostam muito mais de espelho. Lá em casa só tem um espelho maior, de vez em quando eu brinco com a esposa. Dá licença daí que eu também quero me ver. Quero pentear o cabelo. Daqui uns dias vai falar, mas não tem quase nenhum. Não, mas ainda tem, deixa eu pentear o que tem, né? Aí vamos. Então, esse namoro com o espelho é uma questão muito importante. Os homens, já de modo geral, já tem outra característica. O espelho só passa, aqui está meio torto, tá bom, eu estou indo já. Geralmente assim, na correria. Não é verdade? Os homens aí concordam? Que são meio na correria, né? É por isso que de vez em quando a gente chega meio troncha assim, né? Aí a mulher chega e peraí, deixa eu arrumar e tal. A mulher percebe melhor os detalhes. Mas dentro dessa situação de olhar para o espelho, nós queremos identificar aqui que o espelho do cristão é a Bíblia. É a palavra de Deus. Qual é o espelho do cristão então? A Bíblia, a palavra do Senhor. Então nós temos aqui o espelho, a imagem do espelho, e nós temos a Bíblia, que é o espelho do cristão, ok? Então vamos ligando uma coisa com a outra e vamos fazendo essa costura junto. Então, quando nós olhamos, vamos ao espelho, nós temos um autoexame. Vamos procurar o que é defeito? Ou a gente vai lá só para procurar o que tem de bom? Não, geralmente a gente vai para ver se tem alguma coisa fora do lugar. Não é verdade? Quantas vezes na correria, né? Chego na frente do espelho e pente o cabelo, olha, tá aquela escuminha aqui na orelha. Nossa, mas eu tomei banho, enxaguei, ainda ficou bendita ainda. Aí vou lá. O quê? Eu achei um problema. Achei alguma coisa fora do lugar. Se é assim, mas infelizmente as pessoas olham para o espelho de modo diferente. Cada pessoa tem a sua forma de fazê-lo. Portanto, tem algumas que estão sempre muito apressadas. Olham no espelho, mas não prestam atenção em nada. Passam. Me vi, mas não vi. Vocês estão entendendo? E tem gente que faz isso com a palavra de Deus. Passa assim, ó, rapidão. Quantas pessoas você já ouviu dizer que, eu li a Bíblia de capa a capa 2 vezes no ano? Olha, que beleza, não é não? Maravilha. Do que você entendeu? Peraí, deixa eu pensar. Entendi que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, tá, né? Ou seja, isso você já sabia quando você foi lê-la, né? Você foi ler por causa disso, provavelmente. Então você percebe que as pessoas elas ficam meio que, né? Apressa demais. Não quer conteúdo. Quer apenas passar rápido. Não vai resolver. É necessário alimentar-se da palavra. Mas alguns olham e rapidão. Esse nem deu tempo de gravar defeito, porque ele leu a palavra, mas a palavra não leu ele. Não é o espelho do cristão? Não deu tempo nem da palavra dizer para ele, aqui está errado, aqui está errado. Não deu, porque já passou correndo. E tem outros que até enxergam. Dá uma paradinha, vê ali os defeitos e tal. Está lendo a palavra, vê ali, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui também, esse outro aqui também, esse aqui eu estou bom, esse aqui eu estou melhor ainda, esse aqui, vixe, esse aqui estou mal. Aí, peraí, deixa eu beber um café. Vou lá, tomo um cafezinho, dá uma descansadinha, 5 minutos, volto. Já não lembro mais nada. É a figura que Tiago mostra. Olha para o espelho e se vai. Desaparece. Não se lembra mais de sua própria imagem. A autoimagem do ser humano é uma questão muito interessante. Olhando para o espelho, literalmente dizendo, quantos de nós
Às vezes vamos lá, nos preparamos, estamos na frente do espelho, fazemos isso e aquilo outro. E aí quando a gente está no meio de outra coisa, com a mente em outro lugar, a gente chega e fala assim, ó, que cor é a sua camisa? Ela, sem olhar. Não sei. Ah, eu já sei que cor. Ou seja, a pessoa ela tem que olhar. Ou seja, esqueceu. E uma pergunta interessante, né? Você se lembra qual é a cor predominante da roupa que você está vestindo? Olha que interessante. Tem gente que pinta o cabelo e esqueceu que pintou. Aí passa uma semana depois alguém fala, você pintou o cabelo? Ah, é? Ah, é verdade, pintei. Faz uma semana já. Esqueceu. Ou seja, a autoimagem, ela é desconstruída. Não se enxergam mais. É necessário haver, então, uma percepção melhor. O espelho não é apenas para olhar de relance ou para ver os defeitos e deixar do jeito que está. A palavra do Senhor não é apenas para você identificar as dificuldades e deixar por isso mesmo. Esquecer. Portanto, tem outros que veem o defeito, identificam, porque nós falamos do que esquece, não é? E tem aquele que não esquece o defeito. Mas não faz nada. Adiantou? Um passou ligeiro demais, não deu tempo de se identificar nada. O outro se identificou, mas saiu e esqueceu. E o outro identificou, não esqueceu, mas não fez nada. Não adiantou nada também. Nada. Essas imagens que Tiago está colocando. Olha, aquele que é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai logo e se esquece da sua aparência. É esquecido. Nem todo mundo esquece. Muita gente lê a palavra, identifica os defeitos, sabe que está errado, mas não faz nada quanto a isso. Nem a ajuda do alto busca. Não busca, não ora, não vai à igreja. Tem gente que usa a Bíblia para dizer que não precisa ir na igreja. Totalmente inverso do que a Bíblia diz, né? Então, isso é uma situação muito complexa, porque o homem contaminado pelo pecado, ele se força em direções que a Bíblia diz não, mas ele diz sim. Ele diz sim, na prática. Mas não é só isso. Quando nós prosseguimos nessas imagens do espelho, nós voltamos a Isaías capítulo 6, verso 5, ao qual nós lemos no início do culto. Ali, no verso 5, exatamente, Isaías contempla o Senhor no seu trono. Ele contempla a santidade, a glória e a majestade de Deus. Ele contempla todas estas coisas. E ele fala, ai de mim, eu estou perdido. Impactou a vida dele, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós sabemos da ação de Deus para com ele, mas a questão que eu quero ressaltar aqui é a visão dele, olhar para o Senhor e dizer, ai de mim. É o auto-reconhecimento, é saber que é falível, é saber que está falho e desejar ardentemente uma mudança. Isaías falou, ai de mim, estou perdido, estou perdido. Ele reconheceu que precisava de mudança, mas ali também ele reconheceu que dele mesmo era impossível, mas ele reconhece que ele está errado e está habitando no meio de um povo que também está errado, e ele precisa de mudança, ele reconhece essa mudança, porque ele olhou para o Senhor. O que a Bíblia apresenta para nós, para o cristão? Esse espelho, ela não nos mostra a nossa imagem em si só, porque existe uma diferença muito grande entre o espelho comum e o espelho bíblico. O espelho comum mostra o nosso exterior, mas a Bíblia mostra o nosso interior. Ela adentra mais profundo, ela separa juntas e medulas, ela discerne os pensamentos, os desejos mais profundos do coração e coloca em descoberto. E a gente olha e fala, ai de mim, Senhor, porque estou perdido. Ai de mim, Senhor, porque eu preciso da sua misericórdia. A palavra do Senhor, ela não apenas nos revela, mas ela vai lá dentro. Ela mexe com o nosso interior. Ela faz-nos desejar uma mudança. Ela faz com que, quando nós somos verdadeiramente sinceros com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir ficar apenas teologizando. Nós vamos ter ação. Nós vamos ter algo que corresponde àquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, a boca de Deus e o próprio Deus requer de nós. Nós vamos corresponder
na medida daquilo que o Senhor nos der forças, porque vai encontrar situações em que você vai dizer, eu não consigo, Senhor, e você vai buscar a ajuda do Senhor, e você vai orar buscando a ajuda do Senhor, e você vai começar a caminhar na direção de melhora, mas as coisas talvez não vai melhorar em uma semana, em um mês, talvez vai demorar anos, mas se você continuar nessa caminhada, o Senhor te dá a honra de limpar as vossas vestes, porque a palavra do Senhor diz, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, aquele que busca o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, ele torna branco. Mas é preciso ação, é preciso buscar, é preciso abraçar-se com Cristo, e não apenas saber dessas verdades. Quantos sabem que Deus perdoa, mas não tem coragem de reconhecer o seu pecado para buscar o perdão? É necessário ação com respeito a essas questões. Mas não só isso. Já no verso 25, nós temos aí uma afirmação muito interessante no final do verso. Mas eu quero ler todo o verso, diz o seguinte: porém a pessoa que observa atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Será muito feliz em tudo o que fizer. Que coisa maravilhosa. É uma palavra de bênção, dizendo, tudo que você empreender, está tudo de acordo com a palavra do Senhor, você será feliz, será bem-aventurado, será próspero. Deus estará na causa. Ele estará. Tudo. Só que eu quero aplicar essa ideia de tudo o que fizer, dentro do conceito de obediência à palavra de Deus. Porque tem muitos que dizem que querem servir ao Senhor, mas não obedecem ao Senhor. Não obedecem a sua palavra, não obedecem a sua lei. Não obedece nada daquilo que a palavra do Senhor requer de nós. Não obedece, simplesmente obedece. Portanto, a gente precisa lembrar que existem algumas mudanças importantes que foram feitas. A lei do Antigo Testamento era gravada em pedra, colocado dentro de um baú, né? Que é a arca, tampada, e ficava distante do povo. A lei, hoje, pela graça de Cristo Jesus, pela ação gloriosa do Espírito Santo, pelo sacrifício vicário do Senhor, foi implantada no nosso coração, dentro de nós. A glória que antes desvanecia, agora ela brilha cada vez mais forte no coração daquele que se esforça por vivê-la. Esta é uma realidade, uma mudança significativa, porque aquilo que ficava fora do homem, distante dele, agora fica dentro dele, e dentro dele opera para a glória de Deus. E o interessante dessas circunstâncias, porque ele usa e fala da lei e fala de liberdade. A lei perfeita, a lei da liberdade. Quando você desobedece à lei, a tendência é ser aprisionado. Estou falando da lei secular também. É condenação. Mas quando nós, pela graça, misericórdia do Senhor, pela ação do Espírito Santo, nós lutamos por obedecer a palavra de Deus, isso traz liberdade para nós. A lei perfeita, a lei da liberdade. Porque o Senhor concede àqueles que creem em Cristo a liberdade para praticar a palavra, para viver a palavra, para buscar o perdão mesmo que durante o seu percurso erre, para buscar o perdão e receber o perdão, para buscar transformação e receber a transformação. A lei do Senhor, ela não vai propiciar condenação para aqueles que estão em Cristo, mas vai propiciar liberdade para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque a condenação já está sobre Cristo. Nós cremos no Senhor, então recebemos a filiação, e pela filiação somos agora capacitados pela ação do Espírito Santo para vivermos a palavra do Senhor. E esta vivência causa em nós liberdade. O nosso Senhor Jesus, em João 8, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, João 8, 31. Vamos dar uma olhadinha o que diz? João 8, 31 a seguir. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade que liberta, Cristo. E nós estamos caminhando e procuramos caminhar segundo os ensinos dele. Então isso propicia liberdade.
não aprisionamento, mas liberdade. Esta é uma verdade que precisa estar colocada no nosso coração. A lei do Senhor, essa gloriosa lei do Senhor que está dentro de nós, ela pode ser revelada, essa glória que está dentro de nós, ela pode ser revelada ou ela pode ser ofuscada. Porque esse exercício do autoexame, a palavra e a lei do Senhor, que nos auxilia nesse autoexame, para nos trazer a liberdade, para nos trazer uma vivência prática, para nos fortalecer para tal, é preciso ser sincero com essa verdade. E para sermos sinceros com essa verdade, é necessário olharmos para dentro de nós. E quando olharmos para dentro de nós, nós vamos ser impulsionados à mudança de atitudes. Porque essa palavra que é santa, a lei da liberdade, essa palavra que é santificadora, ela trabalha o nosso interior, ela trabalha a nossa forma de pensar e ela vai trabalhar a nossa forma de agir. Ela não fica apenas dentro, mas ela vai moldando, transformando, brilhando, até resplandecer externamente a glória do Senhor que está dentro de você, colocada em você pela ação do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença daquele que olha para o espelho e não faz nada, e daquele que faz. Um não pratica, está enganando a si mesmo. O outro pratica. A beleza da glória de Deus revela-se dentro dele e também fora dele. Também fora dele. Esta questão de ser ofuscada ou de ser ainda mais abrilhantada tem a ver com falar. E aí nós chegamos no verso número 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Refrear a língua. Tiago fala em vários momentos a respeito da língua e do poder que essa língua tem e dos efeitos que isso tem. Nós já falamos na reflexão passada, falamos na outra também e falaremos ainda, porque lá não é um capítulo, ele tem um capítulo que ele descreve muitos detalhes, compara com o leme, compara com uma chama, né? Ele vai comparando ali. Mas vamos reter um pouco aqui nessa questão de refrear. O estupinho curto, né? A pessoa que não leva desaforo para casa, né? Essa é uma questão muito interessante, porque qualquer coisa, não, eu falo mesmo. A falsa sinceridade. Eu sou sincero, é por isso que eu falo. O que eu tenho para falar, eu falo logo, eu falo agora, eu falo para você, e eu falo na cara. A falsa sinceridade. Então, essa é uma situação muito complexa, porque vai gerar o quê? Intriga, contendas, discussões, divisões, toda sorte de males que você possa imaginar, é o que vai gerar. Porque não refreia. Se eu não falar... Tá. Tem gente que ainda fica planejando. Quando eu ver fulano, eu vou dar uma linguada nela, né? Ou nele. Eu vou falar. Eu vou dizer. Eu vou falar isso, aquilo, outro. Ainda vou falar assim que vai ficar pior, que ela vai se sentir mais pior ainda. As pessoas até planejam essas coisas. Tem gente que até planeja essas coisas. Não é só aquela questão de ser impulsivo. Mas essa situação de ser impulsivo, nos ataca, eu ataco também, né? Questão de ser impulsivo. Mas tem gente que não é só a questão de ser impulsivo. Às vezes ataca e fica ali meio refém, daqui a pouco e fica remoendo aquilo, passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Fala, na hora que eu ver fulano, ele vai ver. Aí eu vou pegar ele, eu vou falar. Isso, aquilo, eu vou falar umas verdades para fulano. Essa frase é antiga, né? No meio. Vou falar umas verdades para fulano. Não é assim? Já ouviu alguém dizer isso? As pessoas falam, vou falar uma verdade. Que verdade? Vocês lembram da questão de que a ira do homem não vai expressar a justiça de Deus? Novamente está aqui impregnado. Novamente aqui está a questão do zelo. Jesus afirmou que do coração do homem procede os maus desígnios. E também disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então imagina alguém que qualquer coisa não refreia. Vai e fala aquele monte de asneira, aquele monte de xingo, aquele monte de palavra ofensiva, que não vai edificar ninguém, que não vai sarar nem o outro nem a si mesmo. Engraçado que essas situações é tão complexa, que essa questão de ficar atirando, né, sujeira no outro,
Eu já contei aqui um menino que ficava falando mal da vida dos seus coleguinhas, inventando, na verdade, coisas terríveis. E quando ele descobria alguma verdade, ele ainda aumentava um pouco mais e contava para todo mundo. E muitas reclamações chegaram e o pai então resolveu dar uma lição para ele. Pegou um lençol branquinho que a mãe tinha acabado de lavar, colocou no varal uma certa distância, pegou um saco de carvão grande, colocou, abriu do lado dele e falou: meu filho, você vai pegar esses carvões daqui, você não pode ir para frente, e vai jogar naquele lençol. Mas vai sujar, papai. Tudo bem, é para isso mesmo. Pode jogar. E lembre-se, cada pedaço de carvão que você jogar é uma coisa que você falou dos outros coleguinhas seus. Então tá bom, papai. Catou e jogou. Na hora que estava na metade do saco, já estava com o braço doendo, né? Ai, não aguento mais. Chamou o pai. Pai, não quer jogar mais não, porque está doendo. Aí ele chegou lá. Não consegue mais? Não. Então tá bom. Espera só um pouquinho. Foi lá e catou o espelho. E trouxe. Você está vendo o lençol? Tô. Tá muito sujo? Não, porque conforme batia, caía, ficava só um pozinho lá. Né? Então não está tão sujo. Está sujo, mas não está tão sujo. Muito bem. Aí ele pegou o espelho e virou para ele. E você? Quando ele olhou, só dava para ver a bolita do olho e os dentes. Está tudo preto, de pó. Assim é a pessoa que não controla e não refreia a língua. Ela fica muito mais suja que os outros que ela está atacando. Muito mais. É necessário haver esse cuidado. E isso é importante. Porque nessa circunstância, imagina um cristão que não refreia a língua e que fala de qualquer jeito, de qualquer maneira, para qualquer pessoa, de modo ofensivo, brusco, grosseiro, apelativo. Imagine só. O que vai ficar descoberto no seu exterior? É a glória da palavra implantada no seu interior? É isso que vai ficar? Ou é a obscuridade do pecado? A boca fala que o coração está cheio, Jesus assim nos disse. E ele ainda afirma muitas outras coisas pesadas, como por exemplo, que seremos justificados ou condenados pelas nossas próprias palavras. Então é necessário haver um cuidado com essa situação. Mas não é só isso. Ele afirma que quem não refreia a sua religiosidade é totalmente vã. Aí chegamos no último verso, o verso de número 27, no capítulo 1, para nós encerrarmos a exposição de hoje. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Isso aqui é uma questão muito interessante e importante, amados, porque às vezes a pessoa vai olhar para isso aqui e vai dizer: ó, tá vendo? É isso aqui que é religião, ó. Né? O espírita, por exemplo, vai olhar para isso aqui: tá vendo? É aqui, ó, eu que sou bom na boca. Não, já faz parte das questões das filosofias mundanas. A questão aqui é: a palavra de Deus revela quem eu sou. Eu olho para dentro de mim mesmo. Eu me autoexaminei. Eu me corrigi. Eu melhorei. Então chegou a hora de eu ajudar o outro. Mas não é mostrando o erro dele. É dando-lhe a graça. Revelando o poder gracioso da palavra que em mim está implantada, dizendo-lhe palavras boas, dizendo-lhe verdades que edificam, mostrando-lhe, dando o ombro amigo quando necessário. E em outras situações também, até mesmo das questões dos órfãos e das viúvas, quando me lhe é dada a oportunidade e também a possibilidade de fazê-lo, condições, deve ser feito. Deve ser feito. Mas eu faço isso porque para ser salvo? Não, é porque a palavra já entrou dentro de você, já transformou o seu ser, já revelou a iniquidade, já moldou-lhe fazendo uma nova criação, uma nova criatura, e por ser uma nova criatura, agora também atrai outros para essa mesma transformação, pela palavra de Cristo Jesus, e uma palavra prática e vivencial. E quando formos e fazemos estas coisas, é necessário tomar um certo cuidado, porque o mundo, ele quer nos corromper. E as filosofias mundanas, como diz aqui na última parte do verso, é uma das coisas que intentam nos corromper, e muitos cristãos estão dentro das igrejas, estão corrompidos nesse ponto, porque acham que por fazer bem ao outro, estão garantidos para o céu. Essas coisas não garantem para o céu, isso é uma filosofia mundana. Deve sim ajudar, deve sim cuidar dos órfãos, deve sim cuidar das viúvas, deve sim fazer o bem ao próximo. Mas não deve usar isso como trampolim para os céus, porque isso não é verdade. Isso é efeito da salvação e da transformação que outrora já aconteceu no coração, na mente, na prática daquele que no Senhor confiou e daquele que resolveu viver a palavra de Deus. Então isso é um efeito que vai gerar
na vida daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. E fazendo isso, terá então o olhar de Deus, a aprovação do Senhor, de modo prático. O nosso título de hoje: não adianta saber se não viver. Até aqui já fomos informados de grandes verdades, importantes verdades, que Deus dê a cada um de nós, pela força gloriosa do agir do Espírito Santo, o viver essas verdades. Agora, já refletimos sobre elas. O desafio meu e seu é, quando sairmos por essa porta, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a vida, colocar em prática. Você aceita esse desafio? Aceita, irmãos? Glória a Deus por isso. Já que sabemos que de nossa própria força não somos capazes, que tal buscarmos em oração, para que o Senhor nos dê essa vitalidade, para que assim possamos fazê-lo? Vamos fazê-lo então? Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus.